Você já se perguntou por que alguns segredos são guardados às 7 chaves pelas maiores instituições do mundo? O que aconteceria se você descobrisse que um dos relatos mais detalhados e aterrorizantes sobre o fim dos tempos foi intencionalmente deixado de fora da Bíblia que você tem em casa? Existe um homem que não conheceu a morte. Um profeta que caminhou com Deus e durante essa jornada recebeu um mapa cronológico de toda a história da humanidade, desde o início da criação até o dia em que o céu se rasgará em fogo. O nome dele é Enoque. Mas o que ele viu foi tão perturbador, tão carregado de verdades sombrias sobre anjos caídos e o destino final da terra, que seu livro foi banido, perseguido e quase esquecido pelo tempo. O que eu vou te revelar hoje não está nos sermões de domingo. Prepare-se, porque os detalhes que este profeta descreveu há milênios estão começando a se encaixar com uma precisão que vai te dar calafrios. Para entender o peso dessa profecia, precisamos primeiro entender quem foi Enoque. Na linhagem bíblica, ele é o bisavô de Noé. A Bíblia diz apenas que ele andou com Deus e já não era mais, porque Deus o levou. Mas o que aconteceu nesse intervalo? O livro de Enoque, encontrado em cavernas isoladas no Mar Morto em 1947, preenche esse vazio de forma assustadora. Ele não apenas previu o dilúvio, ele viu o que viria depois. Ele viu o nosso tempo. Ele descreveu uma era de corrupção total, onde o conhecimento seria distorcido e o mal seria chamado de bem. Mas o ponto mais denso de suas visões é a chamada profecia das 10 semanas. Nesta visão, Enoque divide toda a história do mundo em 10 períodos específicos. E se eu te dissesse que, de acordo com essa contagem, nós estamos vivendo exatamente os eventos da penúltima fase, a jornada de Enoque começa com a revelação dos sentinelas. Esses eram anjos que deveriam vigiar a humanidade, mas que, em vez disso, cobiçaram as filhas dos homens. Enoque narra que esses seres trouxeram segredos proibidos para a terra. A metalurgia para criar armas, a feitiçaria, o uso de cosméticos para sedução e a manipulação das leis naturais. O resultado foi uma linhagem de gigantes, os Nefilim, que devoraram os recursos da terra e mergulharam o mundo em sangue. Enoque previu que esse mesmo padrão de corrupção retornaria no fim dos tempos. Ele fala de uma geração que se orgulharia de sua tecnologia e conhecimento, mas que estaria espiritualmente morta. Você consegue perceber as semelhanças com o mundo moderno? Onde a tecnologia avança a passos largos, enquanto a moralidade parece se dissolver. A profecia das 10 semanas é onde as coisas ficam realmente específicas e assustadoras. Enoque descreve as primeiras semanas com precisão histórica, passando pelo dilúvio, por Abraão e pela entrega da lei no Sinai. Mas quando chegamos na 7ª semana, a descrição se torna sombria. Ele diz que nesse período surgirá uma geração perversa e todas as suas obras serão enganosas. Ele profetiza que, ao final dessa semana, os escolhidos receberão um conhecimento especial sobre toda a criação. Muitos estudiosos acreditam que estamos exatamente no fim dessa 7ª semana. O caos que vemos hoje, a inversão de valores e a busca desenfreada por um poder que o homem não deveria ter, são exatamente os sinais que Enoque deixou escritos em pergaminhos há mais de 5.000 anos. Mas o que vem a seguir é o que realmente tirou o sono dos antigos tradutores. Enoque descreve a 8ª semana como o tempo da espada. Ele prevê um período de justiça severa, onde os pecadores serão entregues às mãos dos justos. Não é uma batalha comum, mas um acerto de contas espiritual e físico que mudará a geografia do planeta. Na 9ª semana, Enoque afirma que o mundo inteiro será preparado para a destruição. Ele descreve a revelação da justiça divina para todo o universo e diz que todas as obras dos ímpios
desaparecerão da face da terra. Imagine o cenário. Tudo o que a humanidade construiu, todas as cidades, toda a tecnologia usada para o mal, simplesmente sendo apagada. A culminação de tudo ocorre na 10ª semana. E é aqui que os detalhes de Enoque superam qualquer filme de ficção científica ou terror. Ele descreve o 7º dia da 10ª semana como o momento do julgamento eterno. Ele fala de um novo céu que aparecerá e de poderes celestiais que brilharão 7 vezes mais do que o normal. Mas antes desse brilho, ele descreve uma escuridão densa e o julgamento dos anjos caídos que iniciaram toda a rebelião. Ele viu esses seres sendo lançados em um abismo de fogo, um lugar de tormento que ele descreve com uma riqueza de detalhes que faz o Apocalipse de João parecer resumido. Enoque viu o fogo que não se apaga e as correntes que prendem seres que uma vez foram divinos. Por que esconderam isso de você? Por séculos, o livro de Enoque foi considerado herético por muitos líderes religiosos. Talvez porque ele dê detalhes demais sobre a hierarquia angelical. Ou talvez porque ele coloque a responsabilidade do mal não apenas no homem, mas em forças espirituais que operam nos bastidores. Ao removerem Enoque do cânone oficial na maioria das tradições ocidentais, eles removeram o alerta mais detalhado sobre como identificar a chegada do fim. Enoque nos diz que o fim não será apenas uma série de desastres naturais, mas uma purificação tecnológica e espiritual. Ele afirma que o mundo será transformado em tal forma que o tempo como o conhecemos deixará de existir. Muitos perguntam se ainda há tempo. Enoque escreveu que suas palavras não eram para a sua própria geração, mas para uma geração remota que viveria no tempo da tribulação. Se você está ouvindo isso agora, talvez você faça parte dessa geração que ele viu em suas visões. O profeta esquecido deixou claro que o sinal definitivo seria o ressurgimento do conhecimento dos anjos caídos e a normalização do que é abominação. Olhe ao seu redor. Veja como as fronteiras entre o natural e o sobrenatural estão se tornando borradas. Veja como a ciência busca recriar a vida e como a humanidade parece estar tentando alcançar o trono de Deus novamente. Tudo isso foi previsto por um homem que viveu antes mesmo do dilúvio. A visão final de Enoque é de uma beleza aterrorizante. Ele vê uma nova terra onde o mal não terá mais lugar, mas o processo para chegar lá é descrito como um parto violento do cosmos. Ele descreve estrelas caindo não como meteoros, mas como seres conscientes perdendo seu brilho. Ele fala de montanhas derretendo como cera diante da presença do Criador. É um relato detalhado de uma reinicialização universal. O profeta que Deus levou para si viu o fim da linha e ele nos deixou o mapa. A pergunta que fica é: por que continuamos ignorando as vozes que o passado tentou enterrar? Este é apenas o começo de uma jornada profunda pelos mistérios que foram apagados dos livros oficiais. Se você sente que há algo a mais acontecendo no mundo hoje do que nos contam nos jornais, você não está sozinho. Qual a sua opinião sobre o livro de Enoque? Você acredita que ele foi removido da Bíblia para esconder essas verdades de nós? Ou será que seu conteúdo era perturbador demais para a mente humana? Escreva sua teoria nos comentários. Eu quero muito ler o que você pensa sobre os Nefilim e a profecia das 10 semanas. E se você busca a verdade sem filtros, não esqueça de se inscrever e ativar o sino. Aqui, nós mergulhamos onde os outros têm medo de nadar. Até a próxima revelação.